Todo mundo tem 24 horas, isso não é novidade. Mas por que tem pessoas que são tão produtivas nas horas que têm e outras não? Hoje quero refletir junto com você como você tem aproveitado todas as 24 horas que são depositadas na sua conta dia após dia. Você tem ficado horas e horas em redes sociais, você tem gastado suas horas com as pessoas que você ama, ou você tem feito coisas que você não tem muito se orgulhado? Hoje traremos uma reflexão sobre o tempo e como você pode aperfeiçoar e se aprimorar ao longo da sua caminhada e sua relação com o tempo. Então, vem comigo! Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda à Academia Informacional, me chamo Giovana Correia e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre uma coisa tão temida por muitos, que é o tempo. Muita gente fala, nossa, no seu tempo eu fazia isso, nossa, parece que o tempo voou, nossa, hoje o dia passou muito rápido. Várias reflexões são abordadas sobre isso. Então, antes de trazer essa reflexão, eu já peço que você se inscreva no canal se você gosta de conteúdos como esse. Deixe nos comentários possíveis outros temas que você quer que a gente reflete junto aqui. E se inscreva no canal, porque semanalmente a gente está trazendo conteúdos para o seu autodesenvolvimento. Então, vamos refletir um pouco sobre o tempo? Antes de te mostrar 5 dicas que são responsáveis por você gerir melhor o seu tempo, quero trazer uma frase do Sêneca, que diz o seguinte: não temos exatamente uma vida curta, mas desperdiçamos uma grande parte dela. A vida, se bem empregada, é suficientemente longa e nos foi dada com muita generosidade para a realização de importantes tarefas. Desse modo, não temos uma vida breve, mas fazemos com que seja assim. O que podemos aprender com essa frase de Sêneca que se encontra lá no livro sobre a brevidade da vida? Se você quiser que eu aborde mais pontos desse livro, deixa aqui nos comentários, Giovana. Traz uma aula só sobre esse livro que eu vou estar trazendo e abordando os pontos cruciais que eu acho que esse deveria ser o livro de cabeceira de qualquer pessoa que se busca desenvolver e apreciar as coisas naturais da vida, assim como os estoicos, no qual Sêneca se encontra, faz. Então, Sêneca quer mostrar que todo mundo tem um tempo e esse tempo é igual para todos, mas tem uns que sabem aproveitar e a gente faz uso desmedido desse tempo e a gente não sabe aproveitá-lo. Então, para a gente saber aproveitar melhor esse tempo e não perder exatamente o tempo nessa nossa jornada de vida, vou passar para vocês 5 dicas. A primeira dica que eu tenho para dar para vocês é vocês saberem quais são os seus objetivos, metas e sonhos de curto, médio e longo prazo. O que entra o tempo nisso? Quando a gente define quais são os nossos objetivos curto, médio e longo prazo, todos eles estão relacionados aos nossos objetivos e metas de vida. Então, o planejamento e saber identificar quais são as nossas atitudes para a gente realizar nossos objetivos a curto, médio e longo prazo são essenciais para a gente conseguir gerenciar não só o tempo presente, mas também saber como aprender com o passado e planejar para que seja executado o futuro. Não adianta só definir os objetivos de curto, médio e longo prazo. É também necessário saber priorizar, saber dizer não. Esse é um dos passos principais do gerenciamento do tempo. Muitas vezes as distrações diárias, por exemplo, a gente fala que vai fazer uma atividade e começa a mexer no celular e lá se vão 20 minutos do seu dia, você começa a fazer uma atividade, se distrai. Inclusive a distração e a procrastinação é um problema quando se fala de gerenciamento de tempo. Você quer saber como você vence esse ciclo de procrastinação? Clica aqui nesse vídeo da Opinião Sincera que eu falo exatamente algumas dicas para você acabar de uma vez por todas a sua procrastinação. Então, lembre-se, aprenda a dizer não e saiba priorizar as atividades e os seus objetivos da sua vida. A segunda dica que eu tenho para dar é você saber quais são os ladrões do seu tempo. O que isso significa? Os ladrões do nosso tempo são as coisas, as situações, as pessoas que sugam o nosso tempo diariamente. E um dos maiores vilões que a gente pode se enquadrar hoje, que sugam o nosso tempo, é isso que você pode estar me assistindo aí, que é o celular. O celular é responsável por várias distrações e ele vai de confronto à nossa primeira dica, porque quando a gente define prioridades, de certa forma você não vai colocar como prioridade ficar 3 horas no Instagram, Facebook ou YouTube para ver a vida dos outros. Isso não é prioridade. O que isso vai te ajudar no futuro? De certa forma, nada. Então, saiba identificar, faça uma matriz, escreva no post-it, escreva nos seus cadernos
quais são os ladrões do seu tempo. Escreva, faça uma análise diagnóstica. No dia você vai identificar. Por exemplo, coloca o nome, celular, quanto tempo você ficou, quanto tempo você gostaria de ter ficado, como você pode melhorar isso. Então comece a fazer essas perguntas e saber quais são os ladrões do seu tempo e como você pode modificar e se aprimorar no gerenciamento desse tempo. Dentro dessa dica 2, quero trazer uma frase do Sêneca, que diz: a expectativa é o maior impedimento para viver. Leva-nos para amanhã e faz com que se perca o presente. Daquilo que depende do destino, abres mão. Do que depende de ti, deixes fugir. Ou seja, saiba identificar as linhas temporais da sua vida. Saiba identificar como o passado influencia seu presente, como você é responsável por dominar seu presente e como o presente influencia seu futuro. Então, tenha noção da percepção do seu presente. Saiba aproveitar seu presente. Terceira dica, planeje e se organize. Está muito ligado à dica número 1. Por que a gente tem que planejar e organizar? Porque quando a gente se organiza e planeja a maioria das atividades da nossa vida, a gente vai saber priorizar, por exemplo, o tempo com a nossa família, o tempo nosso de lazer, o tempo nosso de estudo, o tempo nosso de trabalho, e os diversos outros tempos. Então, quando a gente tem explícito, por exemplo, se você escreve no post-it, segunda eu vou sair com meu cachorro, segunda eu vou andar de bicicleta, e você vê aquilo de forma palpável, o cérebro entende que aquilo é prioridade na sua vida. Então, saiba priorizar e saiba planejar. Até tem uma matriz que eu vou estar mostrando aí para vocês. Como vocês podem estar vendo aí, existe o focar agora, o agende, o delegue ou elimine. Então, saiba identificar quais tarefas você tem que delegar, agendar, delegar e eliminar. Para isso, é necessário que você tenha uma agenda de prioridades, de saber quais são os horários, quais são as prioridades, quais são as demandas, quais são todas as ideias necessárias, todas as ações necessárias no seu dia. Então, planeje, organize e futuramente eu vou falar execute. Planeje, organize e execute. Porque esses 3 passos são responsáveis por você dominar o tempo. Porque você vai saber distribuir melhor o seu tempo e alocar os recursos, as energias necessárias para a realização daquela atividade. Até dentro dessa dica, podemos elencar o princípio de Pareto, que muitos conhecem, que fala que 20% das nossas ações são responsáveis por 80% dos nossos resultados. Então, quais ações que você tem feito que tem gerado os resultados negativos ou positivos na sua vida? Fique com essa reflexão, porque o tempo ele vai passar para todo mundo, mas as consequências e os resultados não são iguais para todo mundo. E para te ajudar a gerenciar ainda mais seu tempo, estou colocando aqui na descrição o link do livro Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Lá ele fala sobre família, vida, trabalho e diversos assuntos e dicas de como a gente pode gerenciar o nosso tempo. E se você quiser se aprofundar mais, acesse o link aí na descrição, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender ao ler Tríade do Tempo. Quarta dica, cumpra o seu planejamento. Vá para o campo de batalha, execute. Não adianta só planejar, sendo que a gente não executa. Do que vale ideias se não forem as ações. Então saiba priorizar e agendar, cronometrar quais são as atividades, pois ideias não trazem resultados, mas atitudes sim. Então saiba executar as atividades planejadas lá na dica 2. É válido destacar que nessa parte existem 3 palavrinhas mágicas que te ajudarão a executar as atividades da sua vida, que são os processos, a rotina e os hábitos. Essas 3 palavrinhas são responsáveis por gerenciar melhor nosso tempo, já que a gente já sabe quais são as atividades que a gente vai manejar a nossa energia. Então, tenha uma rotina, planeje seus processos e tenha hábitos, construa hábitos. E hábitos que te favoreçam como ser humano mesmo. Por exemplo, o hábito da leitura, ele é criado ao longo do tempo. O hábito de estar com a sua família, estar 100% presente nas suas atividades. Então, saiba estar presentes em suas atividades. Antes de irmos para a nossa última dica, queria trazer o significado de um dos quadros da minha parede, que é Carpe Diem. Acho que muita gente já ouviu falar dessa expressão, que significa aproveite o momento, aproveite o seu dia. Ou seja, é uma reflexão que a gente tem que fazer sobre o nosso momento presente. Como a gente tem aproveitado? Como você aproveitou o seu dia hoje? Ficou o dia inteiro na cama? Foi um dia inteiro de trabalho? Foi um dia inteiro de estudos? Sempre reflita. Carpe Diem, lembre-se que você é mortal. Hoje pode ser seu último dia, mas não pense nisso. Pense em aproveitar o momento presente e saiba que a gente só tem uma vida. Então, aproveite ela da melhor forma. Carpe Diem para você.
Quinta dica: não se culpe. Você pode falhar, mas não deixe que essa falha se repita dia após dia. Saiba avaliar sua caminhada. Essa é uma dica essencial, porque falhar, errar, furar um plano, todo mundo erra, mas não se torne a pessoa que não planeje e não se adapte às circunstâncias e os imprevistos que acontecem no seu dia a dia. Assim como nas aulas passadas da playlist Opinião Sincera, falei que é importante a gente sempre fazer o feedback, se olhar no espelho e se autoavaliar. E saiba reconhecer que falhar uma vez faz parte, mas saiba aprender com essas falhas, porque eu tenho certeza que com essa análise você gerenciará muito melhor o seu tempo. E para complementar nosso conhecimento dessa dica 5, trago outra frase do Sêneca, que diz: ninguém valoriza o tempo, faz-se uso dele muito largamente como se fosse gratuito. Porém, quando doentes, se estão próximos da morte, joga-se aos pés dos médicos. Ou seja, o segredo da vida é você saber valorizar seu tempo, saber gerir seu tempo, porque o tempo vai passar para todos e passa para todos. Enquanto uns aproveitam de forma produtiva e geram riquezas, geram famílias prósperas, geram diversos conhecimentos que ajudam o mundo, outros não fazem uso dele de forma correta e morrem às vezes com vários arrependimentos de não ter feito as escolhas corretas na sua vida. Então a Academia Informacional está aqui para despertar essa pulga atrás da sua orelha e te fazer refletir sobre diversas questões da sua vida, desde áreas familiares, psicológicas, sociais, ambientais. Reflita, seja um ser humano que se pergunte e se questione e seja um agente de mudança nessa sociedade. Se você, assim como é um questionador desse mundo, deixe seu like para saber que essa corrente do bem vai gerar frutos a curto, médio e longo prazo. E deixe nos comentários quais outros filósofos, filosofias, sociologia, conhecimentos de várias áreas podem contribuir para a nossa reflexão sobre o tempo. Quero que cada um coloque sua contribuição de como a gente pode gerenciar melhor seu tempo. E se inscreva no canal para acompanhar conteúdos como esse semanalmente. Assim como diz Alice nos Países das Maravilhas, estamos com pressa, estamos com pressa. Esse vídeo está acabando. Então, tô deixando aqui a playlist do Opinião Sincera que te ajudará a remir melhor o seu tempo e se tornar uma pessoa mais produtiva. Até o próximo vídeo e vai aproveitar a vida da melhor maneira. Carpe diem pra você.